Graça e paz, irmãos, amigos que acompanham toda semana o programa Aroma de Vida, programa que abre a grade de toda a programação da Constante TV, uma TV que é uma bênção para a sua vida, para a vida da sua família. E eu convido você a acompanhar o programa Aroma de Vida, programa dedicado à exposição bíblica. A Bíblia é a palavra de Deus maravilhosa, majestosa, e estudá-la, considerá-la, aprender, descer fundo, extrair tudo quanto Deus nos deu nela é fundamental. É por isso que toda genuína pregação é expositiva, porque é uma pregação a serviço da palavra. E nós estamos estudando a primeira carta de Pedro. Já consideramos o primeiro capítulo, 25 mensagens, que estão na playlist do programa Aroma de Vida no nosso canal. Já iniciamos o capítulo 2 e nós já aprendemos que o apóstolo Pedro, ele nos apresentou na primeira parte da carta, em apenas 12 versículos, a doutrina da salvação. Versículo 13 é a transição, portanto, é a conclusão, é a aplicação prática, é Pedro nos ensinando. Deus nos salvou, o que os salvos devem fazer. Fundamentados no que Deus fez, o que os salvos devem fazer. E ele apresentou 6 mandamentos que têm a ver da atitude do cristão, do crente, do salvo para com Deus. E os mandamentos, o 7º, o 8º, e hoje veremos o 9º, tem a ver com como devemos nos relacionar com os outros, com os irmãos no seio da igreja. É importante destacar que o apóstolo Pedro, ele não usa a palavra igreja. Até aqui ele não usou o termo igreja. Mas quando ele ordena amai uns aos outros, quem são esses outros? São os irmãos, são os cristãos. O 8º mandamento do apóstolo Pedro, para que conservemos a paz, a harmonia, a comunhão, e os nossos relacionamentos não sejam atingidos, destruídos e arruinados. O 8º mandamento é para deixar todo engano, para deixar toda inveja, toda difamação, todo fingimento e todo engano. E o apóstolo Pedro deixa claro que isso é para preservar relacionamentos, porque quem se relacionar dessa forma não conseguirá manter vínculos e nem amizades. Então Pedro não fala da igreja, mas o tempo todo ele está falando da igreja sem usar o termo igreja. E isso deixa claro para nós o seguinte: o cristão, ele é salvo. A salvação não é para o cristão viver sozinho e isolado. É uma anomalia, segundo as Escrituras, uma pessoa salva, convertida, fora da igreja, que não congrega, que não está adorando a Deus. Fomos salvos e Deus salva e Deus introduz no corpo de Cristo, que é a igreja, os salvos como membros. Por isso, nós encontramos, por exemplo, 2 passagens que deixam claro que o propósito da salvação não é apenas individualmente livrar da condenação eterna e essas pessoas continuarão vivendo vidas isoladas. Há um propósito comunitário, corporativo, quando Deus nos salva. Vejamos o que está escrito no Evangelho de João. Mas ele não disse isso por si mesmo. Pelo contrário, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir como um só povo os filhos de Deus que estão dispersos. O evangelista, o apóstolo João, deixou claro
que o propósito da morte de Cristo é para reunir como um só povo, quem? Os filhos de Deus que estão dispersos. Tito, o que diz o apóstolo Paulo na carta de Tito? Ele diz, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu consagrado às boas obras. Portanto, um dos propósitos da morte de Cristo, do fato de que Cristo se entregou por nós, é para purificar para si um povo todo seu. Portanto, o propósito da salvação é gerar um povo, uma comunidade, uma assembleia, a Assembleia de Deus, o povo de Deus. Por isso, o apóstolo Pedro, então, nos disse, amai-vos uns aos outros. E no versículo 1 do capítulo 2, ele disse, deixando toda a maldade, todo o engano e assim por diante. Veremos agora o versículo 2. Então acompanhem aí, 1 Pedro, capítulo 2, versos 1 e 2. Está escrito, portanto, deixando toda a maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Observaram? No programa passado, ao considerar o versículo 1, nós vimos que o apóstolo Pedro nos dá o 8º e o 9º mandamento. E esses 2 mandamentos, deixar toda a maldade, rejeitar e abandonar toda a maldade, todo engano, fingimento, inveja e difamação, deve ser concomitantemente obedecido simultaneamente com o mandamento do versículo 2. Desejai. Não são 2 mandamentos que devem ser obedecidos sucessivamente. Primeiro você obedece um e depois o outro. Não, simultaneamente, à medida que, pelo poder da ressurreição de Cristo e pelo poder do Evangelho e da Palavra de Deus, eu vou colocando para fora da minha vida tudo aquilo que desagrada a Deus, rompe relacionamentos, arruinam a comunhão, a unidade, a harmonia e a paz. À medida que eu vou fazendo isso, eu devo desejar. O verbo está no modo imperativo, está no tempo presente indicando continuidade. Eu devo desejar e eu não posso e não devo parar de desejar de modo ininterrupto, constante, contínuo. Eu devo desejar o quê? O puro leite espiritual. Que leite espiritual é esse? Primeiro, ele é puro, inadulterado, portanto, conservado íntegro, que não foi misturado, que não teve acréscimos ou subtrações. É como alguém que no passado vendia leite puro, e alguém certa vez disse, olha, ele mistura água. Então não era um leite puro. O que é o leite puro? O leite puro é a palavra de Deus, porque ele diz o puro leite espiritual. Ele está falando da palavra. Ele acabara de dizer que a regeneração ela é produto de uma semente incorruptível e imperecível. Essa semente é a palavra de Deus, que vive e permanece. O ser humano e a sua glória desaparecem como a erva e a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre e eles foram evangelizados. O evangelho havia sido pregado a eles e o conteúdo do evangelho é a palavra. Então Deus nos regenerou pela palavra. E Deus quer que os seus filhos
à medida que põem para fora de suas vidas o que não presta, desejem o puro leite espiritual. Desejem mesmo a palavra de Deus. É muito triste quando uma criança não tem apetite, não tem fome, não deseja. Mas os cristãos devem desejar. E sabe como devem desejar? Diz o apóstolo Pedro, como bebês recém-nascidos. Quem é pai, quem é mãe, quem tem irmãozinhos, bebês recém-nascidos, sabem que quando eles estão com fome, eles choram com uma força. Chega a ser apavorante ouvir. A criança fica vermelha, a criança parece que está sofrendo. É terrível um bebê chorando de fome, até que sua mãe o abastece, lhe dá o peito para ele mamar. E Pedro está dizendo, desejai deste modo, ardentemente, como quem está sofrendo, como quem está padecendo, como quem está com fome. A fome maltrata. Nós não sabemos o que é a fome. Você pode perder o horário do almoço, atrasar, o estômago fica roncando, você tem dor de cabeça, mas fome é passar muito tempo sem comer. E quem está assim, deseja comer. E Pedro está dizendo, desejai, como bebês recém-nascidos, chorem, anseiem, queiram a palavra de Deus. Igreja e irmãos, peçam aos seus pastores, nós queremos o puro leite espiritual. Parem de anedotas, parem de gracejos, parem de contar casos, parem com conteúdos humanistas. Nós queremos a palavra de Deus, nós precisamos da palavra de Deus. Deus nos regenerou pela palavra. Nós precisamos da palavra. Cobrem dos pastores. Nem sempre a culpa é dos pastores. Tem igrejas que não querem o puro leite espiritual. E há pastores que sucumbem às exigências da igreja para não perderem seus empregos, para não desagradar, e apresentam tantas coisas. Mas o dever do pastor é alimentar o rebanho. E o que alimenta o rebanho é o puro leite espiritual. Eles devem expor a palavra, pregar a palavra, e a igreja deve desejar isso. Então, dê um tempo nas redes sociais, dê um tempo em tantas distrações e sinta fome, aquela fome que dói, que faz um bebê chorar daquele modo apavorante, não é? A mãe corre, todo mundo corre, porque ele está quase perdendo o fôlego de tanto chorar, porque ele quer mamar. E o apóstolo Pedro, ele está dizendo, desejai, como bebês recém-nascidos, o quê? O puro leite espiritual, que é a palavra de Deus. E por quê? Com que propósito os cristãos devem desejar a palavra de Deus? Diz ele, a fim de, com o objetivo de, com o propósito de crescerdes para a salvação por meio dele. Ora, por mais que os bebês sejam lindos, por mais que os bebês sejam fofinhos, ficamos maravilhados com os bebês. Qual é o pai, qual é a mãe que, ao ver os meses passarem, os anos, não vê o crescimento do seu bebê e fica satisfeito? É doença, é anomalia, alguma coisa está errada. Por isso, os pais não abrem mão do leite materno, rico em nutrientes, em anticorpos, que alimenta, e é através do puro leite que sai da mama da mãe que aquela criança cresce por meio dele.
do alimento. E depois sai do leite e vai para o alimento sólido. É pela alimentação, diz, é por meio dele, do leite. E aqui Pedro não está só se dirigindo aos recém-convertidos, mas a todos os cristãos, porque aqui leite está se referindo à palavra de Deus, é um alimento puro, inadulterado, conservado, genuíno, sem as modificações, as subtrações e os acréscimos tão comuns em nossos dias, lamentavelmente. Só se cresce por meio dele. Então, Deus, pela palavra, nos regenerou, nos fez nascer de novo. E pela mesma palavra, ele nos faz crescer. Só o puro leite espiritual nos faz crescer. Pedro, ele diz em sua segunda carta, no capítulo 3, verso 18, o seguinte, vejamos. Portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Antes, pelo contrário, ao invés de se desencaminharem, como pelo engano de quem? De homens sem princípios, e, uma vez enganados e desencaminhados, perder a vossa firmeza, então ele ordena, antes, pelo contrário, crescei na graça, crescei no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, agora e na eternidade. Amém. Qual é o mandamento? Crescei. Crescei na graça. Crescei no conhecimento. Como? A ordem na segunda carta é dada. Mas ele já tinha dito na primeira carta que você só cresce, diz o texto bíblico, para a salvação se você desejar ardentemente. Mas se você é um cristão que está apático, sem apetite, sem fome, você não deseja a palavra de Deus, deseja tantas coisas, não a palavra, você não se alimenta. Quem não se alimenta, não cresce. Quem não cresce é enganado, se desencaminha, perde a firmeza. Pedro diz, pelo contrário, crescei. E estamos vendo que só é possível o crescimento para a salvação por meio dele. Dele o quê? O puro leite espiritual, que é a palavra de Deus. Quanto tempo você dedica para se alimentar, para nutrir-se com a palavra de Deus? Quanto tempo você gasta tomando seu café da manhã, almoçando, jantando, lanchando? Você sabe que precisa e você gasta tempo alimentando-se. E na vida espiritual? Você quer crescer? Por isso, o autor da carta aos Hebreus diz que pelo tempo decorrido, aqueles cristãos para os quais ele escreveu já deveriam ser mestres, mas eles não eram. Eles precisavam novamente ouvir os rudimentos, o beabá da fé. Lamentavelmente, Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, que ele evangelizou, doutrinou e implantou, tempos depois, ele disse, quando eu estive convosco, eu vos dei leite espiritual, porque era o que cristãos novos convertidos precisavam. Mas agora eu não posso, ainda não posso, apesar dos anos entre a conversão e o momento que ele estava escrevendo a sua carta, anos se passaram e eles ainda não tinham condições de receber alimento sólido. Por quê? Porque não cresceram. Deixar de crescer, manter-se, conservar-se na infância da fé, na imaturidade, condutas e comportamentos de criança. Tem gente da igreja, tem cristãos de tantos anos se comportando de maneira indevida, em relacionamentos tóxicos,
em relacionamentos iguais aos que acontecem no mundo. E quando pessoas se relacionam na igreja com maldade, engano, fingimento, inveja e difamação, é porque ela não cresceu. E se ela não cresceu espiritualmente, se ela não cresceu para a salvação. Observe que a salvação é um processo. Começa com o novo nascimento. 1 Pedro 1,3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos regenerou. Capítulo 1, verso 23, fostes regenerados, vocês nasceram de novo. Mas tem que crescer, tem que amadurecer espiritualmente, crescer para a salvação. E Pedro já tinha dito que a nossa fé, ela é preciosa e o objetivo dela é, disse o apóstolo Pedro, a salvação da vossa alma. E para que a nossa fé alcance esse objetivo, que é a salvação da nossa alma, a nossa fé, ela é provada. Ficamos aflitos, mas o que o fogo faz com o ouro ao derretê-lo para depurá-lo, as provações submetem nossa fé a provas, testando-a, e se elas saem aprovadas desse teste, redundam honra, glória e louvor na revelação de Jesus Cristo. E por meio da fé, cujo objetivo é a salvação da alma, nós vamos crescendo e amadurecendo, nos tornando adultos espirituais. O apóstolo Paulo, ele fala sobre a necessidade de crescer e chegar na medida da estatura de Cristo. Ele fala para os Gálatas que ele estava novamente experimentando dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Jesus deixou claro que o discípulo não é maior do que o mestre, mas todo discípulo bem instruído será como o seu mestre. Bem instruído, como pela palavra de Deus. O alvo é ser como ele é. A salvação não quer só perdoar os nossos pecados e nos livrar da condenação eterna. Ela quer restaurar a imagem de Deus danificado pela queda. O alvo da salvação é nos tornar pessoas semelhantes ao Filho de Deus, parecidas com Ele, cada vez menos parecidas com nós mesmos, as velhas criaturas, e mais parecidas com o Filho de Deus. E para que isso aconteça, temos que simultaneamente colocar para fora o que não presta e colocar para dentro o que presta, o puro leite espiritual. Portanto, ao invés de nos relacionarmos com maldade, a palavra de Deus gerará bondade dentro de nós. Ao invés de, nos nossos relacionamentos, enganarmos com mentiras, seremos verdadeiros, seremos íntegros nos relacionamentos, porque a palavra de Deus nos encherá de verdade e de integridade. Ao invés de, nos nossos relacionamentos, sermos pessoas fingidas e hipócritas, desejando por um leite espiritual, a palavra de Deus nos encherá de sinceridade, de transparência, pessoas que têm caráter, pessoas que têm conduta retas, que glorificam a Deus, deixando a inveja, para que a palavra de Deus, o puro leite espiritual, nos encha de amor, a ponto de nos alegrar com a vitória. Eu ainda não consegui o que este irmão, que esta irmã conseguiu, mas eu me alegro porque ele conseguiu. Eu não vou ficar com inveja. Sim, deixando diz o apóstolo Pedro, a difamação e desejando o puro leite espiritual que coloca para dentro a benignidade, o falar bem, o abençoar, o reconhecer o potencial, as virtudes das pessoas. Assim, colocando estas coisas para fora e colocando para dentro, como um bebê que mama, ele absorve, ele ingere o puro leite espiritual, o alimento, e por ele cresce. O bebê vai aumentando de tamanho, ele vai ganhando peso, não é? E aí começa a papinha e os demais alimentos, ele vai crescendo até se tornar um adulto. Só
só pela palavra de Deus cresceremos para a salvação somente. Então, exija pastores que preguem a palavra de Deus. Não abram mão. Pode ser engraçado, pode ser entretenedor, ter pastores cômicos e teatrais, mas você não vai crescer. Não haverá salvação, não haverá regeneração, porque ela é pela palavra. Então exijam pastores, diga, pastores, preguem a palavra, parem de contar histórias, sejam sérios. O púlpito é um lugar onde Deus fala, e Deus fala pela palavra. Honrem o púlpito, honrem a chamada. Pastores, não sucumbam. A igreja não quer o puro leite espiritual? Entreguem, custe o que custar, mas não cedam às pressões de pregar o que Deus não mandou. Preguem a palavra. É isso que Paulo disse para Timóteo. Prega a palavra. Povo de Deus, cristãos, separem, façam tempo, se alimentem da palavra. Ela é nutritiva, ela nos dá anticorpos, ela nos alimenta. Nós vamos crescer para a salvação, cada vez mais semelhantes ao Filho de Deus, cada vez mais consagrados, cada vez mais santificados, honrando e glorificando a Deus. Eu peço a Deus que entendamos que Ele nos salvou e nós devemos viver como salvos. Salvos vivem assim, obedecendo estes 9 mandamentos. Dos 9, 6 tem a ver do crente para com Deus, a conduta reta diante de Deus. E os 3 últimos, o 7º, o 8º e o 9º, tem a ver com relacionamentos retos. Pessoas salvas têm relacionamentos redimidos, edificantes e abençoadores, para manter a paz na igreja, a união e a unidade. Eu oro e eu peço a Deus que te abençoe pela sua palavra rica e abundantemente.